Nesse episódio de Viver de Locução, eu vou conversar com o locutor carioca Daniel Coutinho, que também é narrador, dublador, audiodescritor da Globo. Vamos ver como é que ele faz para viver de locução? Viver. 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 Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta. Estou aqui com o Daniel Coutinho, locutor, dublador, audiodescritor. Tem bastante coisa aí, hein, Daniel? Conta mais aí para nós. Quer dizer, conta mais não, conta tudo desde o começo. Eu acabo fazendo um pouquinho de tudo, né? Bom, primeiramente, prazer falar com você, viu, Nicola? Estou bastante feliz com o convite e estou até um pouco nervoso aqui. Bom, tudo começou em 98, quando eu tinha 21 anos. Olha só, estou errando a minha idade. Estava contando história para você, estava contando mentira, hein? Eu tinha 21 anos quando eu comecei a trabalhar na primeira rádio, uma rádio, uma rádio comunitária na cidade de Pinheiral, do lado de Volta Redonda. Eu sou natural de Volta Redonda, moro no Rio há 14 anos e comecei lá em Volta Redonda minha carreira, numa cidadezinha vizinha, na verdade, chamada Pinheiral, que eu comecei lá a trabalhar numa rádio comunitária chamada Rádio Cruzeiro. Eu, sinceramente, não sei se ela ainda existe. Você chegou a fazer algum curso de locução, alguma coisa? Não? Então, fiz. No peito, não, na raça? Não, eu fiz um curso, sim. Eu, desde criancinha, sempre tive o sonho de trabalhar com locução. É uma história recorrente de quem trabalha com isso. Era pequeno, pegava o gravadorzinho e ficava fazendo gravação de propaganda. E eu tenho umas histórias curiosas. Eu adorava gravar propaganda de sabonete. Eu ficava inventando propaganda de sabonete. Era muito engraçado. E eu mostrava sempre para minha avó. Minha avó era a minha primeira ouvinte, lá em Minas Gerais. E eu adorava fazer isso. E quando era criança, eu conto essa história porque parece predestinação. Eu, quando criança, eu participei do show da Xuxa, né? Eu tenho 43 anos, então, quando eu era criança, existiu o show da Xuxa. Para quem é mais novo aí, né? Dá um Google, né? A Xuxa Quem é Xuxa? A Xuxa todo mundo conhece, né? E aí, eu participei do programa da Xuxa e eu participei de uma brincadeira que era de entrevista. Olha pra você ver, eu logo fui lá em cima do negócio de falar no microfone, né? E era um quadro de entrevista e a entrevistada era a dubladora do primeiro desenho da She-Ra, né? Tá indo de um He-Man da She-Ra, e era a dubladora da She-Ra, a Fátima Mourão, que hoje mora em Brasília. Eu sei de pesquisar mesmo, eu nunca tive a oportunidade de conhecê-la. Hoje eu sou dublador e eu acho que eu tenho um grande sonho de conhecer a Fátima Mourão. Se a Fátima Mourão ouvir isso, fique sabendo. Ela foi a culpada, você quer dizer, é isso? Ela foi a culpada, cara. Eu acho que eu fiquei isso dentro de mim, assim, que eu queria ser dublador. E eu, quando criança, já gostava de fazer isso, de falar, de ficar gravando, de fazer vozes, imitar, não sei o que. Tinha uma grande facilidade para imitação. E calhou de eu fazer essa entrevista. Então eu fiquei com aquilo dentro de mim, assim, muito aflorado, assim, né? Eu queria ser locutor de rádio de qualquer jeito. Cresci com isso na cabeça. Eu era o DJ da rua, então eu gravava as fitas de todo mundo. Eu sou do tempo de fita cassete, né? Eu gravava a fita cassete de todo mundo para as festinhas que tinham nas casas. Então eu que era o cara do som. Meu pai tinha um som legal, então eu gravava som. Então sempre gostei muito de mexer com equipamento de som e microfone, sempre curti isso. Dado momento eu até brinquei de tocar música em festa, com os amigos, enfim, lá em Volta Redonda. Então era divertidíssimo, eu sempre gostei muito. E aí, em 96, se eu não me engano, para ser preciso, eu fiz um curso lá em Volta Redonda com o Tom
e com o Acrísio Gonçalves. São dois locutores lá da região. O Acrísio é um cara que está há muitos anos no mercado, é um locutor bastante conhecido na região lá, e o Tom era um locutor de uma FM que tinha lá na cidade, bastante popular. Hoje ela nem tem mais, a 101, eu esqueci o nome da rádio, me perdoa. Mas e eu fiz um curso de locução com esses caras, e foi meu primeira coisa, assim, primeiro contato com o microfone que eu tive, estúdio profissional e tal, foi essa época. Aí eu fui para a rádio comunitária, passei alguns meses nessa rádio comunitária e fui convidado para trabalhar numa outra rádio lá em Volta Redonda mesmo, era uma rádio MPB chamada 100 FM, a rádio que só toca Brasil, era o slogan dela. E aí eu trabalhei durante quase 2 anos, foram quase 2 anos nessa rádio. A rádio foi vendida para um outro projeto e aí eu acabei tendo que sair. E por percalços da vida eu precisei encerrar minha curta carreira como radialista e eu larguei tudo, assim, eu fui trabalhar no ramo comercial, trabalhei em farmácia, eu acabei calhando de ir para o ramo comercial. Eu sou técnico farmacêutico, Nicola, só para você ter uma ideia. Pois é, cara, eu já fiz de tudo um pouco na vida. E aí eu fui trabalhar no ramo farmacêutico, fui representante de remédio, depois acabei indo trabalhar em banco, trabalhei em empresa de insumo para parte de mecânica de automóveis, trabalhei com rastreador de carro, eu acabei indo trabalhar com isso. E aí, em dados de 2011, mais ou menos, eu estava muito para baixo, sabia que eu estava no lugar errado, estava infeliz, a minha vida estava triste de verdade. E uma amiga minha falou: Daniel, vai procurar o que você gosta de fazer, cara. Eu estava num limbo, assim, da minha vida mesmo. Eu não sabia o que fazer, assim. Estava entrando em depressão já, quase. E aí ela falou: o que você gosta de fazer de verdade? Eu falei: eu gosto de trabalhar com locução, sempre gostei disso. E ela: então vai atrás, Daniel. Vai atrás disso. Eu fui procurar um curso de locução. Aqui no Rio tem 2 cursos oficialmente assim, que dão registro profissional, que é o curso do Senac e a Escola de Rádio. Um curso que chama Escola de Rádio. O Senac é uma instituição que todo mundo conhece, e a Escola de Rádio é de um radialista aqui do Rio, né? Que trabalha na JB, se eu não me engano, ou trabalhou, enfim, me perdoa se eu estou falando errado. E é bastante popular aqui, o pessoal costuma fazer bastante curso lá. Então eu procurei o Senac por uma questão logística, eu morava mais próximo, e aí eu fui procurar lá o Senac e me formei pelo Senac em 2010 para 2011. E em 2011, antes de terminar o curso, eu já fui procurado, na verdade, tive a oportunidade de mandar já uma amostra de voz para um aplicativo de audiolivro, né, bastante conhecido, que é o Book, e também passei num teste para fazer narração de um documentário do NetGeo, cara, numa produtora. Foi assim, uma coisa que aconteceu muito rápido para mim. E aí eu comecei dali eu não parei mais. Eu falei 2010, 2011, mas o negócio do book aconteceu um pouquinho depois, eu estou na cronológica aqui, está meio errado, mas foi 2015 que foi da book, né? O doc foi antes do NetGeo. E a coisa começou a deslanchar, comecei a gravar trabalhos para o book, né? Eu já tenho bastante livro gravado lá, e depois, e quando eu fui para a produtora para gravar o documentário do NetGeo, eu me apaixonei, foi quando eu tive o primeiro contato com a dublagem. E aí eu fiquei completamente alucinado, eu sabia que a dublagem um dia ia bater ia chegar até mim de alguma forma. E isso, estou falando, Nicola, eu estava com 36 anos, né? Eu sou de 77, então nós estamos falando aí já
2013 para 2014, quando eu comecei a trabalhar de novo, né, com locução. Então, com 36 anos eu recomecei a minha carreira. E aí eu comecei a fazer um monte de coisa, meu contato com a dublagem, eu tive meu primeiro contato com a dublagem, porque era num estúdio de dublagem, que eu fui gravar essa narração, né, que para narrar não precisa ser dublador. E aí eu fiquei completamente maluco, porque eu tive contato com alguns dubladores e fui ver como é que era. Tinha um colega que também era do Senac, que era dublador, então eu conversei muito com ele. Então eu fui procurar me especializar. Fiz curso de teatro e bastante curso de dublagem. Os mais importantes foram com Flávio Bach, com Gutenberg Barros. Gutenberg, ele é dublador e também é voz comercial da Rede Globo, aqui para o Rio, eu acho que nacional também, e com a Mabel César, que hoje está em São Paulo, e é uma dubladora maravilhosa, e eu fiz um curso com ela, na CAL, né, no Colégio de Artes de Laranjeiras, né. CAL é um colégio bastante famoso aqui no Rio, de formação de atores, né, e eu fiz um curso de dublagem com ela lá. Foi maravilhoso, e foi bem bacana, e aí, depois que eu fiz o meu curso de teatro, estava mais habilitado para dublagem, comecei a me arriscar um pouco para dublagem, e aí já fazem 6 anos que eu sou dublador. Eu consegui alguns trabalhos aí já bastante legais, assim. Então, eu falei bastante, né? Não deixei nem você perguntar. Não, mas é que eu queria saber como é que você tinha entrado, como é que você fazia as narrações e a dublagem, você já falou. E agora, hoje em dia, você também tem feito audiodescrição. Você trabalha para a TV Globo, certo? Exatamente. Hoje eu sou uma das vozes oficiais de conteúdo de audiodescrição dos filmes da Globo. Praticamente filmes da Globo. Os ao vivos não sou eu que faço. Os ao vivos é outra pessoa. Outras pessoas, na verdade, são 3. E hoje, filmes da Globo, basicamente, sou eu e eu esqueci o nome o Buzoni, que também tem conteúdo lá de audiodescrição dos filmes da Globo. Eu já estou lá fazendo isso já tem quase 5 anos, então eu tenho uma infinidade de filmes audiodescritos lá na Rede Globo. Assim, de cabeça, os filmes de Doutor Estranho, Homem-Aranha, Guardiões da Galáxia 2, eu nem sei se passou, a gente já fez, e um monte de filme, mas bastante filme mesmo. Eu tenho para lá, em produções audiodescritas entre filme, série, documentários e tudo que eu já fiz, eu acho que eu já tenho quase uns 400 trabalhos feitos em audiodescrição como locutor. Você faz a narração e faz o texto também, não? Ou só a narração? Então, eu trabalho para uma produtora que chama CPL, né? Uma produtora que me contrata, na verdade, como locutor. Eu tenho alguns cursos de audiodescrição feitos assim por espontânea vontade, até para me inteirar mais do assunto. Então eu fiz curso no Instituto Benjamin Constant aqui no Rio, que é um curso de formação básica para audiodescrição. Eu fiz lá um curso e outros cursos também. A minha esposa, companheira, ela tem pós-graduação em audiodescrição. Interesse ela acabou fazendo, então eu estou meio inserido no ramo. Mas eu não faço os textos porque tem uma equipe já especializada na produtora que faz. É a Larissa Costa, que é a redatora-chefe lá da produtora, que é uma sumidade, eu acho, na audiodescrição, uma pessoa respeitada no meio, conhecida nacionalmente, assim como audiodescritora, e eu trabalho com ela já esse tempo todo. E recentemente eu até trabalhei também com a acessibilidade, está muito dentro do meu trabalho. Eu também trabalhei felizmente o governo acabou cancelando o projeto, mas eu estava trabalhando na TV Ines também, que era uma TV do governo, era irmã da TV Escola,
e é uma TV acessível para surdos. Pô, André, mas você era locutor de uma TV para surdo? Era, porque era uma TV acessível. Então, ela é acessível para surdos e para não surdos. Então, as pessoas que ouvem também têm a acessibilidade para elas, né? Então, é um conteúdo todo em Libras, é um canal maravilhoso, assim, uma coisa linda. Eu fazia muito trabalho de locução lá, de alguns trabalhos de... Era como se fosse uma dublagem de uma pessoa. Tinha um apresentador que fazia toda a apresentação em Libras e eu fazia a voz dele. Você dublava ele... Era muito legal. Dublava entre aspas, né? Eu, na verdade, dava voz para o texto que ele estava apresentando, né? E era bem legal, era muito didático, eu gostei muito. Foi um ano de muito aprendizado. E acabou que a acessibilidade entrou muito no meu trabalho. Hoje eu consegui trabalhar com acessibilidade em Libras, que eu nunca imaginei. Foi um teste que eu fiz e passei. E a descrição que está na minha veia aí já há um bom tempo, eu trabalho bastante com isso. Você também faz Libras? Não, você também... Não. Não me arrisco. Não me arrisco, mas você... aprendi muito pouca coisa. Quase nada. Você dá voz, mas aí, de qualquer maneira, alguém te passa um texto... Não, tem um roteiro. Tem um roteiro. Era roteirizado. Eu só tinha que respeitar... Era como uma dublagem, porque eu tinha que respeitar as expressões... A marcação. As marcações, exatamente. Então, eu tinha que ficar de olho no texto, o que estava escrito e o que ele estava falando de verdade. Porque a lógica da Libras, ela é um pouco invertida, né? Não é nem que é invertida, é completamente... Não tem aquela segmento que tem uma frase que a gente escreve normalmente, né? Então, ela... tem uma outra lógica de apresentação. Então eu tinha que ficar de olho em algumas palavras-chave ali para eu poder saber onde eu estava. Era bem difícil, mas eu estava pegando o jeito, com o tempo eu acabei pegando o jeito e eu já estava me habituando um pouco em até ver as pessoas falando Libras, eu já estava entendendo alguma coisinha. Mas Libras, né? É muito difícil. Eu acho que já desaprendi tudo, Nicola, porque é muito complicado. Libras, eu acho que é um negócio que não faço ideia quanto tempo se leva para aprender ser fluente em Libras, assim, porque é muito... Dizem que até quem estuda diz que é muito difícil. Então, eu levo para isso, que é realmente difícil estudar Libras. Isso é uma coisa legal, que você além do lado artístico da coisa, você também tem esse lado mais técnico, né? Porque, queira ou não, a audiodescrição tem uma, vamos dizer, que é também um pouco da dublagem, né? Você tem o lado artístico, mas tem o lado técnico que você tem que acertar, falar no tempo certo, senão não adianta nada, né? O que você está descrevendo, ou mesmo o que você está dublando, né? E a locução comercial, como é que entrou aí no seu universo aí de... A locução comercial, ela sempre foi uma coisa que me cativou muito, né? Eu sempre gostei muito da locução comercial. Então, eu já faço alguns trabalhos de institucional, publicidade, já fiz algumas coisas, já fiz trabalhos nacionais de uma rede de shopping centers, de Natal, enfim. Já fiz alguns trabalhos assim. Gosto muito. Eu tenho o objetivo de aumentar a minha participação. Trabalho alguma coisa também com e-learning, tem um aplicativo de site, um aplicativo de concurso para aprender parte jurídica em concurso público. Então tem um aplicativo que também dá cursos em áudio então tem aula de português, aula de jurídica, enfim. Também trabalho com esse aprendizado, né, com esse trabalho. Nossa, estou me embolando um pouco aqui. Enfim. Não, mas você tem um trabalho publicidade, interessante. Você tem um trabalho interessante, porque você atua em vários segmentos que muita gente às vezes nem conhece, nem sabe que existe, né? Por exemplo, esse de você fazer, entre aspas, dublar a Libras, ou
mesmo o trabalho de audiodescrição, que hoje está, vamos dizer, está começando a ser muito procurado, os cursos, né, estão sendo muito Exatamente. Mas você já tem uma história disso, já, né? Já tem um tempo já fazendo, né? A audiodescrição já tem digamos que eu já sou reconhecido, assim, no ramo, e como tudo, a gente está sempre aprendendo, né? Existem novas vertentes agora na audiodescrição, de uma locução um pouco mais interpretada, porque existem duas escolas, não vou entrar muito na parte técnica, mas a locução, a audiodescrição, ela tem uma vertente mais interpretativa, com nuances mais de, digamos, apresentar mais para o ouvinte aquilo que está sendo descrito com, digamos, dando mais emoção para o texto. Mais emoção e menos... exatamente. Só que eu falo muito que a gente tem que, como é na publicidade, em outras vertentes, a gente tem que atender aquilo que o cliente pede, né? Então, se o cliente quer uma locução de áudio um pouco mais neutra, façamos mais neutro. Se ela quer mais interpretada, vamos fazer mais interpretada. Mas eu acho que a gente tem que ter um balanço ali, né? Tem que dar um pouquinho de entendimento maior para o deficiente que está ali, né? Para o consumidor, né? Da audiodescrição, que é o verdadeiro interessado naquilo. Ele quer ter um pouquinho de emoção também, de sentir o clima da produção, né? Então é muito importante a gente estar atento a isso. A audiodescrição, ela engloba muita sensibilidade, tanto do redator e tanto da pessoa que está ali fazendo a locução. Está fazendo. Não, e de uma certa maneira, quer dizer, como também é uma atividade que está se aumentando o volume de trabalho, quer dizer, com a necessidade, a obrigatoriedade de você colocar a acessibilidade nas transmissões de vídeo, né? Acho que, de uma certa maneira, a locução de audiodescrição começa, não é que se aproximar da locução comercial, mas começa a ficar mais próxima em termos de resultado, né? Já que você começa a passar emoção, você começa a passar não só uma descrição fria, mas alguma coisa que envolva mais o deficiente. Desculpa, é portador de deficiência. Portador de deficiência, exatamente. A gente estava aqui, cometemos um ato falho. Não, é verdade, mas é legal a gente corrigir, porque eu estou me corrigindo porque eu falei errado, e realmente, mas isso, por exemplo, para mim, o que eu sinto é que parece que as coisas estão se aproximando, né? Vamos dizer, a própria locução comercial que procura, vamos dizer, dar para o ouvinte, que é o consumidor vamos dizer, das mensagens publicitárias, tal, você tem que envolvê-lo, você tem que fazer com que ele se convença e de uma certa maneira, a audiodescrição está começando a se aproximar desse tipo de exatamente. trabalho. A audiodescrição é uma coisa relativamente nova no Brasil, né? Apesar de ter algum tempo, mas ainda há uma dificuldade ainda até das pessoas acessarem esse recurso na TV. O próprio controle remoto não é acessível. Verdade. A pessoa que necessita do serviço não sabe o botão que ela aperta para colocar a AD na TV. Então a gente precisa começar por ali, né? Até os próprios fabricantes começarem a entender que existe um público ali grande, né? De pessoas que necessitam desse recurso e elas precisam saber onde aperta. É verdade. O controle remoto não tá lá, não escreve. É na tecla SAP, mas poucas pessoas sabem disso. E tem controle remoto de operadoras de TV que nem tecla SAP tem. É um botão verde, ou azul, vermelho. Quando aparece aquela marquinha na Globo, assim, ou aqui em São Paulo, na TV Cultura, aparece um letreiro assim, esse programa
tem o recurso de audiodescrição. De audiodescrição. É. A Globo tem um sinal sonoro, né? A Globo tem um sinal sonoro, que isso é legal, Exato. porque você está falando Muito. com quem? Com um deficiente visual. Então, ele tem o quê? O que ele tem funcionando com perfeição é a audição. E se você põe um letreiro, esse programa contém recursos de audiodescrição, não adianta nada. Não serve para alguém que está explicando, né? Então, perde um pouco o sentido. Porque se você está ouvindo vendo um programa com audiodescrição e você troca o de canal e volta, você tem que selecionar de novo. Então, se uma pessoa, né, que utiliza desse recurso está assistindo um canal e vai para a Globo e ela tem o programa, tem o recurso da audiodescrição, ela precisa saber. E para ela saber, ela precisa ouvir. E se ela troca de canal, ela vai ter que acessar de novo. Então ela precisa estar sempre sendo... Tanto que toda volta de intervalo aparece o barulhinho lá, né? Não pode ser só no começo, tem que ser sempre. E tem que ser sempre sinalizado. Você tem mais um outro trabalho que você faz diariamente. Ah! Caramba! E eu também faço uma newsletter do Jornal o Globo, né? Para o aplicativo da Ubook, né, que a gente faz o noticiário do jornal de segunda a sexta. Ele é sempre de madrugada, na verdade. Ele é de domingo a quinta, porque a gente grava de véspera. Então, hoje, por exemplo, né, o dia de hoje, eu vou gravar, eu não sei que dia que vai sair o podcast, mas no dia de hoje, no final do dia, né, que hoje nós estamos gravando numa segunda-feira, no dia de hoje, a partir de 10h30, 10h40, até 11 horas, a gente recebe as matérias que vão sair no jornal de amanhã, do Jornal o Globo, e eu faço a gravação junto com uma colega, Débora Silva, e a gente faz a gravação da newsletter do Jornal o Globo. Ele vai em formato de jornal, assim, uma escaladinha, né, tem a escalada, tem a apresentação das manchetes, depois a leitura das notícias dentro do portal da Ubook, né, que na abinha de banca tem lá o Jornal Globo Diário, para quem quiser ouvir o resumo das notícias do dia de manhã, do que está saindo no Jornal Globo, a pessoa tem a oportunidade de ouvir no aplicativo. É muito legal, eu já estou há mais de 2 anos fazendo esse trabalho lá. Então, eu tenho que virar várias chavinhas aí durante o dia. Então, é audiodescrição, é a newsletter, publicidade institucional, a locução comercial em si, e a dublagem. Dublagem, narração de documentário. A gente vai estrear ainda, não saiu ainda, mas vai sair a 3ª temporada do Brasil Selvagem no NetGeo. É uma produção 100% nacional e eu fiz a narração da 2ª temporada, da 3ª temporada também. A primeira foi feita numa produtora de São Paulo. E a 2ª e a 3ª foi feita por mim. E eu gravei da minha casa. Parte da 3ª temporada, parte foi gravada de São Paulo e parte no meu estúdio, que eu estou aqui no meu estúdio de casa. É bem legal hoje em dia você poder vamos dizer, você dedicar, vamos dizer, o teu investimento para o seu trabalho, né? Você virar não só um prestador de serviço, mas também um empresário, vamos dizer, de uma certa maneira, porque você tem uma sede, você tem que deixar aquilo funcionando, deixar aquilo sempre, vamos dizer, pelo menos, não digo, não precisa ter uma alta modernidade, não precisa ter uns equipamentos de primeiríssima, você tem que ter ele funcionando, ele respondendo à necessidade básica, técnica, isso é bem interessante. Quer dizer, isso, de uma certa maneira, é uma evolução daquele próprio trabalho que você tinha artístico lá no começo, né? Muda tudo, vira uma instituição de produção, né? E isso eu acho que é uma coisa moderna. Hoje em dia, se você quer trabalhar, quer fazer bastante coisa, você precisa ter essa condição, né? E assim, recentemente eu fiz um investimento maior na minha
na minha carreira ou nas minhas instalações, no meu equipamento. Eu até final do ano passado, eu trabalhava com um equipamento um pouco menor. Eu tenho um bom computador, que eu me preocupei com isso, mas eu tinha um microfone normal, assim. Eu tinha um microfone USB de boa qualidade. Eu até mostro aqui, eu vou falar também porque tem gente que só vai ouvir. Eu tenho um microfone desse aqui, um Shure MV51. Eu estou vendo muito dublador comprando esse microfone. Ele já vem com a interface, né? E ele é um microfone condensador e direcional. E ele já vem com a interface. É um microfone USB. Eu até ano passado só trabalhava com ele. Agora eu investi um pouquinho mais, comprei uma interface para mim e um microfone mais robusto. Mas eu já estou... Você vê a quantidade de trabalhos que a gente enumerou aqui que eu estou fazendo, então assim, eu vivo disso, né? Eu vivo da minha voz, eu vivo de locução, viver de locução, eu vivo de locução. De locução. Exatamente. Eu vivo de locução, então eu preciso ter hoje, né, foi necessário que eu comprasse um equipamento um pouco mais robusto para poder atender com um pouco mais com uma qualidade superior a alguns clientes, mas aquele microfone me atende perfeitamente, assim, é tudo que eu fiz até o ano passado. E continuo atendendo, se eu precisar, porque ele é móvel, eu posso carregar ele para onde eu quiser. Quando eu vou gravar, quando eu preciso viajar e preciso fazer alguma coisa, eu levo ele para gravar o newsletter. Do Globo eu gravo nele e gravo da rua. Posso usar lá o Car Studio, como você gosta de dizer, né? Meu carro tem uma boa acústica. Um fato curioso, eu vou contar uma curiosidade aqui. Eu até, no final do começo do ano passado, eu era o proprietário de uma Kombi. E eu tinha um projeto lá de fazer uma casinha na Kombi para eu viajar, porque eu gosto muito de viajar. E estava dando certo, mas aí eu tive um acidente, caiu uma árvore em cima da minha Kombi e acabou com o meu carro. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, eu fiz isolamento termoacústico nela. E aí ela era meu estúdio móvel. Eu forrei ela toda de lã de rocha e ela tinha uma acústica maravilhosa, cara. Eu gravei no Réveillon de 2018 para 2019, eu gravei a newsletter dentro da Kombi. Foram 3 dias. E, cara, que estúdio maravilhoso que ela era, viu? Era a minha Kombi Studio. É um trio elétrico. Pô, cara, era muito bom, viu? A unidade móvel. A unidade móvel Daniel Coutinho. Se eu botar na... Cara, e funcionava muito, Nicola. Era muito bom, rapaz. Era uma acústica perfeita. Era muito bom. Só que aí teve um incidente, eu acabei tendo que... Uma pessoa se interessou em reformar e comprar, eu acabei passando para frente o meu estúdio móvel Kombi. Mas ela... Agora é o meu outro carro normal, eu tenho um carro normal agora. Mas também dá para gravar. A acústica de carro é legal. Eu já gravei teste, já fiz um monte de coisa dentro do carro. E aí quando esse microfone eu levo ele para onde eu for, quando eu precisar. Então ele está aqui É um stand-by Stand-by, exato. Que toda hora entra em ação, né? Ele entra em ação sempre. E aí, hoje eu tenho um equipamento um pouco melhor, mas assim, eu não sugiro que a pessoa que vai começar agora gaste rios de dinheiro comprando equipamentos. Dá para comprar o básico e trabalhar bem, ganhar lastro, né? Começar a ganhar, quando ganhar confiança e tiver já uma carteira de clientes, quando você já tiver já com um trabalho mais robusto no mercado e sendo requisitado, aí dá para você investir um pouquinho mais e comprar um outro microfone, mas... além de talvez uma certa necessidade, também tem o prazer de você ter alguma coisa que você se orgulha de ter conquistado. Sim. Isso eu acho que tem muito disso, né? Tem muito disso. Eu vou falar qual é o meu microfone. Isso não é ruim. Isso é bom, não é ruim, né? Sim, é ótimo. Isso é prosperidade do seu trabalho, né? Eu acho, eu me orgulho muito disso.
Até porque eu sou recentemente, eu larguei tudo para trabalhar, viver de locução, Nicola, foi em 2015, não tem muito tempo, né? Não tem muito tempo. Mas conta aí E qual é o seu microfone aí que você ia falar. então, eu vou contar, eu tenho que falar qual é o meu microfone, que o pessoal vai reclamar. Pô, Nicola, Daniel não falou qual é o microfone dele. Hoje eu tenho um Electrovoice RE27ND, que ele é o mais moderno da Electrovoice. Vou te mostrar, porque você também tem o canal no YouTube, e aí o pessoal também Muito vê. bom, muito bom. Esse bonito. esse é um microfone bem legal. Ele é super indicado para podcast, para broadcast TV e rádio, né? Ele é um microfone que é muito usado. Deve ter feito um barulhão agora, né? Eu nem me toquei, cara. Não, Desculpa. tá bom, não, tá bom. É, Depois a gente abaixa na cópia final. desculpa. E eu tenho uma, e eu tenho uma interface da Foxrite, né? A Scarlett, de 2 canais. Eu comprei de 2 canais, mas porque o preço estava o mesmo. Eu comprei numa promoção, estava o mesmo preço de um canal, foi só por isso. E aí eu posso colocar um outro microfone se eu precisar. Mas eu tenho essa interface, ela é básica e é maravilhosa para mim, o resultado do trabalho dela, né? E esse é meu equipamento, e eu tenho um computador só. E agora que eu investi no meu estúdio aqui pessoal, né? Eu mudei de apartamento e estou num quartinho aqui que eu consegui fazer um isolamento aqui, eu tenho uma acústicazinha legal. Aqui atrás de mim, à esquerda, do meu ombro esquerdo, nós temos aqui uma... Você está fazendo uma audiodescrição, é isso? Um pouquinho. Está fazendo uma audiodescrição. A minha cabine de locução. Até ano passado eu estava nela. Eu mandei fazer uma cabine de MDF, eu não vou abrir porque está uma bagunça lá dentro. Então, um monte de coisa jogada lá, não vou abrir, mas é a minha cabine de locução, que eu trabalhava até, não é a mais adequada, já recebi uns feedbacks aí que não era tão maravilhosa assim, mas fez muita coisa boa também. Trabalhou bastante. Trabalhei bastante, já paguei ela. Se pagou, ótimo. Daniel, agradeço muito a sua participação aqui no nosso Viver de Locução. Eu que agradeço, Nicola. A gente precisa desses bons exemplos para as pessoas perceberem que dá para trabalhar, dá para viver de locução, só que não é fácil. Você vê que você não faz pouca coisa, faz muita coisa, e para fazer essas muitas coisas, não é assim que não estalar de dedos. Não, tem que trabalhar, tem que ir atrás, tem que batalhar e conseguir entregar um trabalho de qualidade para poder ter essas oportunidades. Então, sim, eu sei que a maioria do seu público, né, dos seus ouvintes, até dos seus espectadores no canal, são pessoas também que estão ingressando na carreira, começando, e eu queria deixar essa mensagem que assim, dá para fazer, só querer, né? Eu sou um exemplo de que eu virei a chave e comecei com 36 anos de idade, né? Eu recomecei a minha carreira com 36 anos de idade. E dá para fazer, só que tem que trabalhar, e tem que trabalhar sério, e tem que vestir a camisa do trabalho de locutor. Você tem que respirar a carreira, né? Você não pode... pode ser hobby, mas tem que ser um hobby sério, né? Se você realmente está afim de fazer com que esse trabalho te renda alguma coisa, né? Então, valorize o seu trabalho, se valorize. E hoje eu sou uma pessoa feliz de dizer que eu vivo da minha locução e vivo do meu trabalho, que eu vivo de locução, e é um motivo de muito orgulho e prazer para mim. E hoje eu acabei realizando o sonho também de ser dublador, e só para matar a curiosidade de alguém, se alguém quiser saber, vai perguntar também, provavelmente. Tem um desenho que é muito bacana, todo mundo gosta, muita gente gosta, que é o Big Mouth, que é um desenho que está no Netflix, é um desenho adulto. E eu faço uma menina, eu faço a Lola. Muito bem. Muito bom. Então a gente tem que fazer, é bem bacana. Então a dublagem eu faço
é um pouquinho menor na minha carreira, eu ainda estou galgando ainda espaço, olhando para ganhar mais, né, trabalhos na dublagem, que ele realmente é um pouco mais lento, paciência sempre. Eu amo tudo que eu faço, tudo que envolve a voz, eu sou apaixonado. Então, a paixão, na verdade, é a grande chave. O meu a grande motivação que eu tenho é que eu sou apaixonado por que eu faço. A grande chave do sucesso, certo? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, então acho que é isso que me movimenta, na verdade. Legal. Bom, muito obrigado, Daniel. E, como sempre, nós terminamos nosso podcast com Voz à Obra. Voz à Obra. Valeu. Viver. 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 Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta. Participação especial, Daniel Coutinho. Locução do título, Fabiane Travagin. Vozes das vinhetas, Jaime Rielme, Luciana Xavier, Luiz André, Rodolfo Marinho. Vinheta musical e baixo de boca do saudoso Marcão Possato. Até o próximo episódio e Voz à Obra.